Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia e vença hoje. Encontre outro vizinho e diga bom dia e vença hoje. E cumprimente os telespectadores ao redor do mundo com bom dia e vença hoje. Emmanuel. Emmanuel. Verdadeiramente Deus está conosco. Você crê nisso? E se Deus está com você, quem poderá ser contra você? Se Deus está apoiando a sua posição, quem poderá ser contra você? Aleluia. Diga ao seu vizinho, Deus abençoe você. Obrigado por vir à igreja. Diga ao seu outro vizinho, Deus abençoe você. Obrigado por vir à igreja. Diga ao seu outro vizinho, Deus abençoe você. Obrigado por vir à igreja. Há uma razão pela qual estamos dizendo, Deus abençoe você. Obrigado por vir à igreja. O profeta de Joshua diz, frequentar a igreja é responder ao convite do Espírito Santo. E porque você veio, a sua vida nunca mais permanecerá a mesma. Você voltará para casa com um testemunho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, agradecemos a Deus pela vida do nosso Pai no Senhor, profeta T.B. Joshua. Agradecemos a Deus pela sua vida e pelo seu legado. E também agradecemos a Deus pela vida da nossa mãe no Senhor, a pastora Evelyn Joshua, a mulher da sinagoga. E também agradecemos a Deus pela sua vida, pela graça de estar em sua presença. Aleluia. Podem se sentar na presença de Deus? Sim, chegou a hora da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou começar a leitura do versículo 16. Alegre-se sempre. Versículo 17. Orem sem cessar. Este é o nosso texto base. E o verso 18 diz, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Vamos abrir também no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aleluia. Se pudéssemos perguntar a você, como a Bíblia disse, o que devemos sempre orar? Você está orando? Você está orando? Ou você está cansado de orar por alguma coisa ou por alguém? Muitas pessoas não oram porque estão frustradas em sua fé. A esperança delas por uma resposta foi quebrada muitas vezes. Elas apenas continuam nas formalidades da sua religião. A realidade desapareceu. O profeta de Joshua diz, a oração não respondida fica entre você e a sua fé. Diga ao seu vizinho, nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Sim, esse será o título da nossa mensagem de hoje. Nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Enquanto houver um Deus para responder você, deve sempre orar. Muitos hoje, quando oram
E as respostas às suas orações parecem demorar a chegar. Sentem-se traídos por Deus. Ou, quando as respostas às suas orações não são concedidas, sentem-se abandonados por Deus. Uma coisa que você precisa saber é que, quando oramos, as respostas que recebemos dependem de como Deus escolhe cumprir a sua vontade naquela situação. Você deve sempre se lembrar desse fato. Ao orar, lembre-se de que não é uma resposta tanto quanto sim. O não é uma resposta tanto quanto o sim. Muitos se enganam sobre o que é oração. A oração não é uma ferramenta para conseguirmos de Deus aquilo que queremos. Ela é uma forma de a vontade de Deus ser cumprida em nós e ao nosso redor. Isso é oração. Lembre-se da oração do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? A vontade de quem? Tomemos, por exemplo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em sua oração no jardim do Getsêmani. Se a oração dele, para que a sua própria vontade fosse feita, tivesse sido respondida, você e eu não estaríamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque ele submeteu sua vontade à vontade de Deus. A oração é um ato de submissão pessoal à vontade de Deus, que está sempre certa. Isso é oração. O nosso Pai no Senhor, o profeta Ed Joshua, dizia: oração é um relacionamento que existe entre Deus e seus filhos. E eu creio que todos nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então isso significa que você tem um relacionamento com Deus. Então por que você pararia de orar? Em todo relacionamento, precisa haver uma comunicação. E a forma como nos comunicamos com Deus é por meio da oração. A oração é uma conversa entre Deus e seus filhos. E é uma conversa de duas vias. Você ora a Deus, você fala com Deus, e Deus também fala com você. É por isso que a Bíblia nos ordena a orar sem cessar. Orar sem cessar é estar sempre em uma atitude de oração. Sempre. Isso é, manter comunhão contínua com Deus no meio da nossa vida diária, neste mundo de distrações. Enquanto você está sentado, você está orando? Ficar de joelhos ou manter certa postura 24 horas por dia durante a oração seria impossível. Mas é muito possível estar em uma atitude de oração o tempo todo. Essa atitude é construída quando reconhecemos a nossa dependência de Deus. Quando reconhecemos a presença dele dentro de nós. E quando decidimos obedecê-lo plenamente. Então, veremos que orar com frequência e de forma espontânea. Lembre-se, o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Espírito aos nossos corações. E o Espírito de Deus em nosso coração nos capacita a orar sem esforço. Diga ao seu próximo, nunca pare de orar.
Nunca pare de orar. Sim, a sua atitude de oração não deve substituir o seu tempo regular de oração. O fato de você estar sempre em uma atitude de oração não significa que você não deva ter momentos regulares para orar. Mas essa atitude deve ser um transbordar desses momentos. Quando você está em uma atitude de oração, o uso da voz não é necessário. Se as palavras de oração estiverem apenas nos lábios, será impossível orar sem cessar. Quando a oração é apenas palavras nos nossos lábios e não está em nosso coração, não conseguimos orar sem cessar. Sempre haverá uma interrupção. E uma interrupção na oração é uma interrupção na fé. E uma interrupção na fé é uma interrupção em Cristo Jesus. Diga ao seu vizinho, nunca pare de orar. Não é possível passar todos os seus dias com palavras de oração nos lábios, mas é possível passar todos os seus dias no espírito de oração, porque a fé pertence ao coração. A fé pertence ao coração do homem. O seu coração é o templo de Deus. O seu coração é a sala de oração. Então, enquanto você está sentado, você deve estar orando. Quando você está caminhando, você deve estar orando. Quando você está falando, você deve estar orando. A oração é o único meio pelo qual você pode receber a vida de Jesus Cristo e transmitir a vida de Jesus. A oração é para o homem espiritual, o que a respiração é para o homem físico. Assim como o homem físico nunca pode parar de respirar, também você, como filho de Deus, nunca deve parar de orar. Você sabe o que acontece com o homem físico quando ele para de respirar? Assim também é o caso de um filho de Deus que para de orar. Nunca pare de orar. Porque Satanás, o inimigo da alma, não perde tempo tramando contra você. Então, você como filho de Deus, não deve perder tempo em entregar a si mesmo e tudo que diz respeito a você nas mãos de Deus por meio da oração. O nosso coração é o ponto de comunicação, é o ponto de contato. O nosso coração, que é o ponto de comunicação, deve estar sempre em sintonia com Deus. Como podemos colocar o nosso coração em sintonia com Deus? Simplesmente meditando naquilo que lemos nas Escrituras, dia e noite, e trazendo isso repetidas vezes ao nosso coração, para que o nosso coração possa agir sobre a palavra. E quando o seu coração age sobre a palavra, quanto mais o seu coração age sobre a palavra, mais ela influencia sua conduta e o seu caráter. Quando a palavra influencia sua conduta e o seu caráter, você perceberá que obedecer aos mandamentos de Deus se torna simples em vez de uma luta. Simples. Obedecer aos comandos de Deus em vez de lutar. Meu pai na fé, o senhor profeta de Joshua, dizia que a oração não está correta se ela não nasce da fé. Diga ao seu vizinho, a oração não está correta se ela não nasce da fé. A oração muda você, mas a fé faz as coisas acontecerem.
A fé ativa a oração. A fé opera com a oração. A pessoa é recompensada quando ora com fé. A fé ativa faz aquilo que está contra você passar a trabalhar a seu favor. Quando você ora com fé, você recebe uma resposta. Mas quando estiver orando, certifique-se de que o seu coração não esteja sobrecarregado. Certifique-se de que seu coração esteja livre. Uma coisa que você precisa saber é esta: Deus nos ouve quando oramos. E Ele responde de acordo com o estado do nosso coração. Ele responde conforme o estado do nosso coração. Qual é o estado do seu coração? O estado do seu coração importa. O estado do seu coração é muito importante, porque o coração é o próprio homem. É o centro da vontade, da sua sabedoria, das suas emoções. É a fonte de tudo o que você faz. Qual o estado do seu coração? O salmista disse no Salmo 66, do versículo 17 ao 19, ele diz: clamei a Ele com a minha boca, e Ele foi exaltado com a minha língua. Isso é adoração. Ele orou. Ele disse: se eu contemplasse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas certamente Deus me ouviu. Ele atendeu a voz da minha oração. A oração dele foi atendida porque ele não guardou iniquidade em seu coração. Guardar iniquidade em nosso coração é manter ofensa da dor do passado, da inveja, amargura, falta de perdão. Todas essas coisas impedem a nossa oração. Então, povo de Deus, se você quer que as suas orações sejam aceitas, sejam atendidas, certifique-se de que seu coração esteja livre. Um coração livre é um coração que não está trancado nem endurecido pelo pecado. E certifique-se de que as suas orações sejam para a glória de Deus, em completa rendição à sua vontade, em plena certeza de fé, com uma perseverança que se recusa a ser negada. Isso é ser constante e persistente. E, finalmente, em nome de Jesus, ore constantemente em seu coração. Ore sem cessar. E o homem de Deus, o profeta Joshua, nos deu algumas palavras ungidas que podemos usar em nossas orações, como: ó Espírito Santo, tome mais de mim, me dê mais de ti, mais do teu amor, mais da tua bondade, mais da tua fidelidade, mais do teu domínio próprio. Ó Espírito Santo, Espírito Santo de amor, perdoa o meu ódio. Espírito Santo de humildade, perdoa o meu orgulho. Espírito Santo de fé, perdoe a minha dúvida. Espírito Santo de alegria, perdoe a minha amargura e a minha raiva. Espírito Santo de bondade, perdoe as minhas más obras. Estas são as palavras ungidas do profeta Joshua que você pode usar em suas orações. Então, povo de Deus, nunca perca o seu tempo sem orar. Onde quer que você esteja, a sua posição não deve impedir você de orar. Você deve orar constantemente em seu coração, independentemente da sua postura, da sua localização ou do horário. Ore continuamente em seu coração.
E que o Senhor abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra em nosso coração em nome de Jesus. E lembre-se, Deus ama você.